Aqui, falando um pouquinho mais de como funciona, né? Qual o gatilho da apólice, como que eu aciono, para que ela serve. Então, a apólice, ela é contratada pelo segurado, que é aquela pessoa que vai prestar o serviço, então, sendo pessoa física ou a própria empresa. E aí, nessa prestação de serviço, ela simplesmente cometeu uma falha profissional. Então, vou usar o mundo aqui de vocês como corretores. Na prestação de serviço, você está fazendo a renovação de um cliente seu, ou então você está fazendo um endosso para alteração de veículo, coisa do tipo. O seu cliente, ele aprova aquele endosso para você fazer a substituição da placa, do veículo e tudo mais, e você esquece de transmitir. Ou na hora da transmissão desse endosso, da transmissão da renovação dessa proposta, dá um erro no sistema, e você fica para transmitir depois e acaba esquecendo, e parece Lady Murphy, mas é sempre assim, aquele que deu o probleminha é aquele que vai dar o sinistro, tá? Isso a gente vê que acontece demais. Então, esse seria uma falha na sua prestação de serviço. O seu cliente pediu para que renovasse o seguro ou para que alterasse a placa do veículo de um endosso ou coisa do tipo, e você não fez. E aí, quando ele foi chegar para acionar a seguradora referente à cobertura do veículo, a seguradora fala, olha, esse veículo não está assegurado aqui ou não existe renovação para esse veículo. Putz, lascou, né? Seu cliente vai ficar super bravo, seu cliente não vai ter nenhum tipo de assistência da seguradora, assistência 24 horas, guincho, o táxi que ele pode pegar ou qualquer outra coisa. E daí vem a reclamação, né, do terceiro perante você, corretor. Então, essa reclamação, ela pode ser o quê? Ela pode ser uma reclamação judicial ou ela pode ser uma reclamação extrajudicial. O que é uma reclamação extrajudicial? Ela pode ser um e-mail, ela pode ser uma carta, ela pode ser um WhatsApp, ela pode ser várias formas onde o seu cliente, né, que no caso seria o terceiro, pode entrar com uma reclamação para você enquanto segurado. Então, poxa, Maria, a apólice de vocês não cobrem só processos julgados ou só aquelas reclamações que vierem através de intimação ou coisa do tipo? Não, a nossa apólice, ela cobre também esses processos que são extrajudiciais. Se a gente pega o universo de empresas de turismo, hoje em dia, a maioria dos pacotes de turismo a gente fecha pelo WhatsApp, né? Com um agente ou coisa do tipo. Então, toda a contratação fica pelo WhatsApp. Então, por que eu não posso aceitar uma reclamação de um terceiro através de WhatsApp? Então, isso para a gente também já é classificado como uma reclamação, tá? Então, contratou a apólice, sem querer cometeu a falha, recebeu a reclamação. Automaticamente, ou quando você identificou a falha, ou quando você recebeu a reclamação, avise a seguradora, tá? Isso é uma coisa que eu gosto muito de desmistificar. Todo mundo não gosta de notificar a apólice ou de repente, falar, putz, acho que eu errei aqui, porque acha que na renovação automaticamente vai ter um agravo em relação ao custo. Isso não é verdade, tá, pessoal? Aqui na ACAD, a gente só vai agravar um custo de uma renovação se realmente tiver alguma mudança de faturamento, alguma mudança no risco significativa, tá? Mas em relação a sinistro, se realmente eu tiver uma indenização feita durante aquele ano daquela apólice que será renovado. Então, se ele abriu um sinistro que ainda está verificando, ou então se você abrir uma expectativa de sinistro que você acha que você pode ter errado, que esse erro pode receber uma reclamação, não significa que eu vou agravar o seu risco na renovação, tá? Então, isso é muito importante de se dizer. Então, abriu o sinistro, vai ser feita a análise, a regulação e tudo mais, solicitada a documentação necessária e tal, e depois a gente vai começar a pagar as coberturas. Então, podem ter várias coberturas aí, não só a indenização final. Hoje em dia, uma das coisas importantes de se dizer é que, óbvio, a parte principal da apólice é a indenização final para o terceiro que está reclamando, mas, ao mesmo tempo, existem outras coberturas, que são as coberturas adicionais e acessórias, que ajudam muito nessa regulação do sinistro para o nosso segurado. Então, eu vou falar um pouco dessas coberturas aqui para vocês entenderem. O custo da indenização para o terceiro, ela pode ser um custo feito através de acordo, ou até mesmo a indenização judicial para aquele terceiro, dependendo de como ele entrou com a reclamação, tá? Uma coisa que vale muito... é muito importante se dizer que a seguradora nunca vai dizer se você errou ou não, tá?
existem coisas diferentes. Existem as falhas que ficam muito evidentes, e que aí realmente a gente já faz indenização, já propõe um acordo e tudo mais. E existem aquelas falhas que a gente, como segurador, entende que não é uma falha, mas ao mesmo tempo é um processo judicial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o processo chegar até o final. E aí, quem vai dizer se houve realmente uma falha profissional ou não é o juiz, não é a seguradora, tá, pessoal? Perfeito. Mari? Vamos lá. Não, então, eu queria perguntar aqui para os corretores que estão assistindo se algum de vocês já passou por uma situação dessa, que teve problema com o segurado, mas não tinha cobertura de RC profissional. Também quero saber de vocês quem já tem RC profissional para o corretor, né, ou para a corretora, pessoa jurídica. Escrevam aqui que a gente está bem curioso para saber como é que é aí a abrangência desse produto com vocês, né? Que a gente sabe, enfim, a Baeta trabalha com mais de 4 mil corretores e todo dia tem corretor com problema com o segurado, né? Tem aquele segurado que é mais chato, que mesmo não tendo a razão, ele entra na justiça, né? A maioria absoluta. Então, enfim, escrevam aí no chat e a gente vai lendo para vocês depois. Legal, bacana. E é exatamente isso que você falou, né? Principalmente quando a gente fala da reclamação, às vezes o cara está te reclamando e ele nem razão tem, né? Ele simplesmente está reclamando Sim. porque ou ele não gostou da prestação de serviço, ou ele acha que você falhou de alguma forma, ou ele pode falar que a indicação de importância assegurada que você passou para ele não foi uma importância assegurada adequada. Então, tem uma série de coisas até a gente chegar no valor da indenização final para o segurado.